Nesse último domingo eu tive a alegria de compartilhar uma mensagem com os meus irmãos da nossa comunidade ali, nossos amados irmãos, à luz do nosso propósito de sermos filhos, de vivermos como filhos frutíferos, passando aqui pelos evangelhos de Mateus, de João e pelas cartas aos Gálatas e aos Efésios, e entendendo que ramos conectados à videira verdadeira, Cristo Jesus, é a nossa condição de produzirmos fruto, que é o próprio Jesus, para sermos semelhantes a Ele, para sermos filhos frutíferos que encharcam os ambientes da vida de virtudes. E eu espero que essa breve reflexão abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, assim como abençoa imensamente a minha vida. E lá no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus revela um dos mais profundos ensinamentos sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Nós vemos isso logo no primeiro versículo do capítulo 15 de João. E aqui, ele, Jesus, utiliza a imagem de uma videira para explicar como a vida espiritual flui. E Jesus aqui nos chama a permanência nele. E a palavra-chave é permanentemente ligado a ele, a videira verdadeira, para produzirmos o fruto para a glória de Deus. E nós vamos aqui explorar como essa metáfora reflete a centralidade de Cristo na nossa vida e como nós somos chamados a vivermos e a refletirmos as suas virtudes. Como ramos, a nossa função é clara. Jesus deixa isso muito claro: dar fruto. E mais assim, que tipo de fruto, né? O fruto que Jesus nos chama a produzir, meu irmão e minha irmã, é o reflexo do seu próprio caráter nas nossas vidas. E esse fruto, ele é descrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo nos ensina sobre amor, sobre alegria, sobre paz, sobre paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E são essas virtudes que demonstram que nós estamos conectados à videira. E a carta lá diz que contra essas virtudes nem a lei. Para quem vive essas virtudes, nem de lei precisa. E assim, ser um ramo frutífero significa ser moldado à imagem de Cristo. E portanto, numa liberdade poética, a árvore é uma jesuizeira. E frutificar é nos assemelharmos a Jesus Cristo, revelando a sua presença no nosso jeito de ser e de viver, aonde nós ocuparmos os ambientes dessa vida. Porque Jesus se identifica como a videira verdadeira, meu irmão e minha irmã. E a palavra verdadeira aqui é significativa, porque ele se apresenta como a fonte mais plena e autêntica de vida. Jesus é a plenitude da vida. E os ramos que dão frutos, que são cortados, isso significa e revela que a mera aparência de ligação com Cristo não é suficiente, porque é necessário produzir fruto. E os ramos que dão fruto, eles são podados para aumentar a sua frutificação. Então as podas aqui significam as provas que Deus permite que nós passemos, visando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, visando forjar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. E o coração desse ensino se dá quando Jesus nos chama a permanecermos nele, porque a palavra permanecer aqui significa estar continuamente ligado, plugado, conectado, em constante comunhão com Cristo, para vivermos essa comunhão uns com os outros. E nós só temos comunhão com Deus, meu irmão e minha irmã, se nós vivermos essa comunhão com o nosso irmão, com o outro. E sem essa conexão, nós somos apenas ramos secos, incapazes de sermos frutíferos. E se o Espírito Santo não revelar Jesus na minha vida e na sua vida, meu irmão, nada muda, porque nós seremos somente galhos secos, porque o nosso propósito final, como discípulos, é glorificarmos o nosso Pai Celestial, vivendo como filhos frutíferos conectados a Jesus, recebendo a seiva da vida, para produzirmos o fruto das virtudes de Jesus através de nós. E dar fruto é ser como Cristo, é viver as virtudes de Cristo, é ser um Jesusinho, é ser um pequeno Cristo permeando a vida de virtudes. E a boa notícia é que o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está agora em mim e em você, meu irmão e minha irmã. E portanto nós podemos viver
essas verdades a despeito de nós, a despeito da nossa imperfeição humana, nós podemos viver todas essas virtudes. Nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, mas quando nós desejamos, isso produz dínamo e nós damos passos no processo de transformação à imagem e à semelhança de Jesus para sermos filhos frutíferos. E permanecer em Cristo traz verdadeira alegria, traz uma alegria que é completa e que é permanente. E essa alegria não depende das situações externas, mas depende sim da nossa comunhão com Jesus, que se reflete na comunhão entre nós, porque só temos comunhão com Deus se tivermos comunhão uns com os outros. Alegria acima das circunstâncias. E Jesus nos eleva, meu irmão, à posição de amigos. Somos mais que servos, somos amigos, porque Jesus nos revelou o plano de Deus e nos deu o propósito de participarmos da sua missão para sermos aqui nesse mundo e nessa terra, sal da terra e luz do mundo. Filhos gerados no coração de Deus desde a eternidade para sermos o sal da terra, para sermos a luz desse mundo. E aqui o ensino é: amem-se uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, não cabe divisão, não cabe ódio, não cabe maldade, não cabe violência. O ensino não é armem-se uns aos outros, o ensino é amem-se uns aos outros. E a metáfora da videira e dos ramos ilustra a nossa total dependência em Cristo Jesus. E ao permanecermos nele, nós produzimos fruto que glorifica a Deus e que reflete o seu caráter. Esse ensino nos desafia a vivermos de forma que a nossa conexão com Cristo seja evidente, resultando em vidas frutíferas, cheias de amor e de obediência ao Senhor. Permanentemente ligados a Cristo Jesus, a videira verdadeira. E o jeito prático de nós sermos frutíferos, meu irmão e minha irmã, é vivendo o amor, a graça, a bondade, a compaixão, a justiça e a verdade. Vivendo todas as virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai, para as nossas vidas. Mas também vivendo como samaritano, movido a compaixão para socorrer, para salvar, de todas as formas que a palavra salvação nos ensina, para também acolher, minimizando as dores, minimizando os sofrimentos uns dos outros, porque Deus, o Pai, é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos conectados permanentemente à videira, a Cristo Jesus, recebendo a seiva da vida para produzirmos frutos de bondade, de acolhimento e de afetos na vida uns dos outros, para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, o agricultor, a graça de Jesus, o Filho, a videira verdadeira, que as consolações, todo o ânimo e a comunhão do Espírito Santo, que é o propósito eterno para o qual nós fomos criados, que essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, em todo tempo, em todo lugar, no nome dele, no nome bendito de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda semana, uma semana muito abençoada e até a próxima.